Graça e paz, meu querido irmão e irmã, você que está acessando o nosso canal no YouTube, você que se interessou em alcançar a maturidade da palavra de Deus, você que gosta de conhecer da palavra de Deus, seja muito bem-vindo. Não se esqueça, divulgue o nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe, nos ajude a estar levando a palavra de Deus. Esse é o nosso intuito aqui através do nosso canal no YouTube, de estarmos levando a palavra de Deus, estarmos levando o conhecimento, e eu tenho certeza que você tem uma pessoa que vai precisar ouvir essa palavra, uma palavra que vai transformar a vida dela, uma palavra que vai alinhar ela à vontade de Deus. Esse é o nosso intuito de nós estarmos aqui no nosso canal. Então se inscreva, né, você que não se inscreveu ainda, e ative o sininho, porque aí depois, quando tivermos outros materiais, você vai estar recebendo. E hoje nós vamos iniciar aqui, neste momento, uma série de várias mensagens, onde nós estaremos falando sobre discipulado, o Sermão do Monte, amém? Então, não perca, compartilhe essa, vá até o final, é uma ministração edificante para você, e também não deixe de acompanhar as outras, vai ser uma sequência. Sabe aquele negócio que o pessoal para e vai maratonar no Netflix? Você vai poder acessar o YouTube também, e aí você vai deixar ligadinho lá, você não precisa estar assistindo, né? Porque o cenário não vai mudar, você não precisa muito da cena. Se talvez você não tem tempo para parar na sua casa e assistir, mas pelo menos você pode estar lavando uma louça, pode estar arrumando alguma coisa, e você coloca o fonezinho lá, você vai ouvir, ninguém vai te atrapalhar, tem o seu momento de devocional, de estudar a palavra de Deus. Então assim, não há desculpa de você não acompanhar. Então acompanhe, eu tenho certeza que você vai ser edificado, amém? E hoje nós vamos iniciar essa sequência de mensagens em Mateus capítulo número 5. Nós vamos ministrar Mateus 5, 6 e 7, conhecido como Sermão do Monte, um sermão muito forte. Por que desejei fazer isso, trazer essas ministrações? É lógico que, primeiramente, porque o Espírito Santo fala ao nosso coração e nos inspira. E eu me lembro que um dia o Espírito Santo, ministrando ao meu coração, numa madrugada, não conseguia dormir de jeito nenhum, eu falei, eu vou ler a palavra de Deus. E o Espírito Santo me direcionou a estar lendo o Evangelho segundo escreveu Mateus. E ao começar a ler ele, o Espírito Santo ministrou ao meu coração algo muito importante. E eu me sentia, num momento, como que se Jesus falasse assim para mim, vem cá, você quer ser meu discípulo? Você quer seguir os meus passos? E eu falei, lógico, Senhor, que eu quero. Nós, como cristãos, sabemos que é justamente isso, uma pessoa que decidiu entregar a sua vida a Cristo, é lógico, sempre na influência do Espírito Santo, né? Mas a pessoa que desejou entregar sua vida a Cristo, ela decidiu segui-lo, seguir os seus passos, imitá-lo. E segundo a palavra de Deus, nos ensina que Jesus, ele é um modelo de humanidade que Deus quer, não Deus queria, não, Deus quer que nós nos tornemos. Então ele é o modelo a seguir. Então quando nós falamos assim, eu entreguei minha vida a Cristo, eu recebi como único e suficiente Salvador, você se torna filho de Deus, sim. Só que quando você se torna filho de Deus, você é convidado a um desafio de mostrar a paternidade de Deus na sua vida. Nós vemos na palavra de Deus que desde o princípio esse foi o desejo do Senhor, do nosso Deus, do nosso Criador. Ele tem um direito sobre a criação, porque sendo Ele criador de cada um de nós, Ele tem um projeto. Ele criou o homem, Ele criou o ser humano com um objetivo. E o objetivo qual era? O objetivo de manifestar a glória dEle à criação. Só que o homem falha, e nós sabemos no desenrolar do plano, que Deus tem esse plano de salvação. Mas nós sabemos que esse plano de salvação não é um plano B, é um plano A. Aonde inicia lá na eternidade, Deus já sabia de todas as coisas. E Jesus, que estava lá com o nosso Deus, antes de todas as coisas serem criadas. Nós vemos que Jesus mesmo, ele nos diz lá em João 17,
que ele pede: Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que todas as coisas fossem formadas. João também, no Evangelho, ele vai dizer que Jesus, ele é o verbo de Deus, ou seja, ele é a ação de Deus na criação. Então vemos que não existe plano B, é o plano A, sempre foi. Mas apóstolo, será que Deus não sabia o que ia acontecer? Sim, por isso lá estava Jesus, o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Só que no decorrer de todo o Antigo Testamento, tudo apontava para Cristo. Os sacrifícios, os animais que eram colocados no altar, tudo apontava para Cristo. A palavra de Deus nos diz também que todas as informações que nós temos sobre a lei, todos os sacrifícios, tudo aquilo que está no Antigo Testamento aponta para a pessoa de Cristo. Valores, princípios dentro da palavra de Deus que para o homem são impossíveis de viver. Sim. Mas por que Deus os deu? Os deu para que nós venhamos conhecer, nominar o que é pecado, que é a desobediência. Não tem a ver com fruto, tem a ver com posicionamento. O posicionamento diante de Deus, assim como Adão deu as costas para a ordem de Deus, para a vontade do Criador, nós também fizemos a mesma coisa. Só que nós vamos perceber que andando pelo Antigo Testamento, nós vemos homens que se esforçaram para serem os melhores, mas eles falharam. Por isso que a palavra de Deus não faz questão nenhuma de esconder a humanidade de Abraão, a humanidade de Davi, a humanidade de outros homens na Bíblia. Por quê? Porque precisava ser mostrado que nenhum ser humano consegue ser perfeito. Mas Deus tinha um plano, ou tem o plano, né? Mas ele tinha o plano de mostrar alguém perfeito. E como não se encontrou, Deus olhou a terra, não viu um justo sequer e enviou Jesus Cristo. Não somente para morrer, antes dele morrer, antes dele ressuscitar, ele nos deu um exemplo. Ele veio manifestar a glória do Pai. Então Jesus, ele não poderia, pense comigo, se Jesus não poderia ter descido do céu, morrido ali numa cruz, ressuscitado, pronto, satisfez o coração do Pai, ele é a propiciação, apaziguou o coração do Pai, já poderia ter resolvido assim, simples assim. No entanto, nós percebemos que antes dele entregar a vida dele numa cruz, ele passa aproximadamente aí 3 anos do seu ministério levando a palavra de Deus. Amém? Nós não conhecemos muito da infância de Jesus Cristo. Poucas coisas nós vemos, se não uma só, quando ele se encontra depois do seu nascimento, de toda a perseguição. Nós só encontramos ele junto dos religiosos da época, e a sua mãe perguntando por ele: o que você está fazendo aí, meu filho? Ele diz: eu estou cuidando das coisas do meu pai. Então ele tinha uma consciência de quem ele era, só que agora com 30 anos de idade, ele vai ser batizado por João. E agora este que é o Filho de Deus, ao ser batizado nas águas, validando o ministério de João, impelido pelo Espírito Santo, é levado ao deserto. E ali no deserto, sendo tentado pelo diabo, depois de 40 dias e 40 noites, o diabo se apresenta para ele na hora que a fome mais apertou, na hora que o jejum foi mais intenso. Igual acontece na nossa vida. São nos momentos mais intensos que vêm as ofertas para que nós venhamos perder o nosso foco, tirar o nosso foco das coisas que Deus nos tem chamado. Mas Jesus, firme, ele rejeitou todas as ofertas, toda a afronta que o inimigo trouxe, e você vai estar passando por isso. Transforma essas pedras em pães. E Jesus dizia: não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus está ali vencendo o inimigo. Aquilo que o Adão perdeu lá no Éden, Jesus está conquistando por você e por mim. Está dando para entender? Apóstolo, mas por que o senhor está falando disso daí? Esse é o discipulado? Está começando. Sabe por quê? Porque até esse momento Jesus, como filho do homem, e ele mesmo gosta muito dessa linguagem, filho do homem, ele está vencendo o inimigo. Mas agora, depois dele ter vencido o inimigo, os anjos vêm e servem ele. E agora, na autoridade do Espírito Santo de Deus. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você.
Talvez você busque muita coisa na sua vida. Talvez você jejue por muitas coisas na sua vida, mas veja como é importante, se não imprescindível, que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa dessa comunhão tão maravilhosa de Pai, Filho e Espírito Santo. Se não for no mover do Espírito Santo de Deus, nós não conseguiremos fazer aquilo que nós fomos enviados a fazer, evangelizar, levar a palavra de Deus. Se não for movido pelo Espírito Santo de Deus, nós não vamos conseguir dar o resultado. Jesus mesmo vai nos ensinar mais à frente, no Evangelho de João, capítulo 15, quando ele fala da videira, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Mas por quê? Porque é o Espírito Santo que age em Cristo, o mesmo Espírito de Cristo estará sobre mim, sobre você, e essa é a garantia de que nós seremos poderosamente usados na unção, no poder, na autoridade. Só que, como eu estava dizendo, Jesus ele poderia ter vencido o inimigo, ali morrido numa cruz e ressuscitado, mas ele não teria passado os valores de reino, estaríamos perdidos, não entenderíamos a essência do amor, não compreenderíamos plenamente quem ele é, se ele passando 3 anos intensos nessa terra. Existiram livros, conforme diz a palavra, que não teriam livros para conter tudo aquilo que Jesus fez. Imagine, irmãos, e tanta confusão, tanto pensamento há sobre Jesus Cristo. Imagine então, se ele não tivesse revelado nada, como nós conheceríamos o Pai, se Jesus não nos revelasse ele? Quando Filipe pergunta para Jesus: olha, mostra-nos o Pai, o que nos basta, Jesus diz para ele o quê? Olha, estou há tanto tempo no meio de vós e vocês não reconhecem que eu e o Pai somos a mesma pessoa. Veja que eles andando com Jesus tinham dificuldade, mas hoje eu quero iniciar um desafio para você, é um desafio para mim, e eu vou dizer que é um desafio para todo cristão, porque nós não somos perfeitos e somos chamados a seguir alguém que é perfeito. Imagine só, nós frágeis, barro, nós somos frágeis, pecadores, alcançados pela graça, nós não temos perfeição para apresentar a Deus, e ainda assim nós nos lançamos a esse desafio de seguir alguém perfeito. Querido, existem seres humanos que, entre aspas, porque não existe ser humano bom, nem eu, nem você. A Bíblia nos ensina em Romanos 3 que não é nada disso. Todos nós pecamos, caímos, e as nossas justiças, os nossos atos de justiça, a nossa garganta, os nossos lábios proferem coisas que desagradam a Deus, nossa garganta é sepulcro caiado, é um sepulcro aberto, quer dizer, e a gente fede diante da justiça de Deus. Mas às vezes, olhando um ser humano, um melhorzinho, outro pelo nosso parâmetro, mas pelo parâmetro de Deus nenhum é bom. Mas olhando assim, às vezes tem pessoas boas, são donas dos seus próprios sentimentos, pessoas que têm inteligência emocional, e a gente já tem dificuldade de copiar essas pessoas. Por quê? Porque ela tem um equilíbrio diferente do nosso. Às vezes nós queremos falar mais e nós não conseguimos, e a outra pessoa quer nos ensinar a falar mais. Às vezes é a maneira de se vestir, isso é copiar homem, e às vezes é difícil. Agora imagine copiar o Filho de Deus. Copiar aquele que é a imagem do Criador. Segundo diz a palavra, Jesus, ele é o tabernáculo de Deus no meio de nós. Imagine, Deus desceu na terra. Deus, ele veio habitar no meio de nós, cheio de glória, cheio de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Olhar para Jesus era ver Deus. Deus estava na pessoa de Jesus, a mobília de Deus estava dentro de Jesus, o caráter de Deus, o posicionamento de amor de Deus estava na pessoa de Jesus Cristo por você e por mim. Agora imagine só, esse Jesus saindo desse momento de tentação do deserto, muitas pessoas começam a vê-lo e a unção que está sobre ele começa a curar vidas. E ao curar essas vidas, imagine, num lugar, irmãos, que a medicina não é igual a de hoje. Se hoje nós temos muitos momentos difíceis na questão da medicina, imagina aquela época. Não existia
a cirurgia de catarata, por exemplo. Não existia aparelhos tão modernos como hoje. Então imagine quantas pessoas não sofriam pelas suas enfermidades. E outras coisas, espíritos malignos tomavam posse da vida dessas pessoas. Pessoas que estavam endemoniadas, pessoas que tinham seus filhos endemoniados. O demônio encontrava a brecha para entrar na vida das pessoas e fazia uma arruaça. Pessoas que eram cegas, pessoas que eram coxos, pessoas que estavam enfermos, pessoas leprosas. E de repente chega o Filho de Deus cheio de vida e ele precisava atrair a atenção para ele. Veja. Às vezes nós olhamos e falamos assim, no passado acontecia tanto isso, tanto aquilo. Eu não estou dizendo que Deus deixou de fazer milagre acontecer. Eu não estou dizendo que Deus perdeu o poder dele ou que Jesus não cura. Eu, pelo contrário, eu acredito que o nosso Jesus continua curando. Eu acredito que Jesus continua fazendo milagre. Ele é aquele que ressuscita até mortos, até os dias de hoje. Ele é aquele que faz paralítico andar. Ele é aquele que faz cego enxergar. Eu creio nisso porque a palavra de Deus nos diz e nós sabemos que existem testemunhos verídicos de que isso acontece nos dias de hoje. Não é questão da gente achar, é uma realidade para muita gente, pessoas que foram alcançadas por um milagre. Mas nós sabemos também que esse não é o grande foco. Primeiro, porque a gente aprende na palavra de Deus que, embora exista milagre, milagre não converte as pessoas. Pelo contrário, muitas vezes o milagre vira o dedo de Deus contra as pessoas. Por quê? Porque as pessoas, sabendo que existe um Deus, foram curadas por esse Deus, não o reconhecem como Deus. Aí a situação fica pior ainda. Mas imagina então Jesus surgindo neste cenário, saindo do deserto, vindo para a cidade de Cafarnaum, andando na Galileia e se manifestando na unção e no poder do Espírito Santo, milagres acontecendo. Automaticamente, a multidão viu os sinais e foram seguir a Jesus Cristo. Sim, qualquer um seguiria. Se Jesus hoje passasse aqui no meio de nós fisicamente, como ele veio naquela época, muitas pessoas o seguiriam por causa dos milagres. Quem é que não precisa de um milagre? O milagre não faz mal para ninguém, não é verdade? Todos nós seguiríamos Jesus e buscaríamos milagre. A fama dele se estenderia pelos 4 cantos da terra. Jesus, aquele que faz milagres. Só que Jesus, ele não queria só fazer milagre. Sim. O que é que Jesus queria então? Jesus queria formar discípulos. E aí que entra a mensagem que nós vamos ter uma playlist que fala sobre essa mensagem. Jesus, ele não quer só fazer milagre. Ele quer te convidar hoje a dar um passo a mais na sua caminhada de fé. Hoje, Jesus quer perguntar para você: você quer milagre ou você quer ser meu discípulo? Quem você quer ser? Você quer ser uma pessoa que vem até Jesus só querendo milagre? Só querendo resolver um problema? Porque existem pessoas assim na multidão. Existe espaço para pessoas assim. Mas hoje o desafio da palavra de Deus, durante todas as ministrações que se seguirão, o desafio é: você quer deixar de ser mais um na multidão, uma pessoa que só está atrás de milagre, e você quer ser discípulo de Cristo, discípula de Cristo? E eu vou dizer para você, Jesus está aceitando discípulos e discípulas, homens e mulheres, porque Jesus tinha 12 discípulos que andavam com ele, que nós vamos falar sobre isso. Mas ele também tinha mulheres que andavam ao lado dele, e essas ouviam a palavra. Nós vemos em Atos, quando eles se reúnem para orar, estavam ali Maria, estavam ali outras mulheres, estavam ali os discípulos, e todos eles estavam clamando ao Senhor, até que todos foram cheios do Espírito Santo. E a palavra de Joel, capítulo 2, versículo 28, e também a palavra que se cumpre em Atos 2, é que o Espírito Santo de Deus desceu em forma de fogo sobre a vida de homens e de mulheres. Então, você, mulher, pode ser cheia do Espírito Santo. Você pode ser uma discípula de Cristo. Você pode ser um discípulo de Cristo. Você pode ser cheio do Espírito Santo. E você pode se mover no sobrenatural de Deus, porque Ele te chamou para isso.
Ele te chamou para isso. Joel 2:28 diz: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Não é sobre um, sobre outro, não, sobre toda a carne. Então o Espírito Santo está derramado sobre a sua vida. Mas o convite hoje é puxar um cordel, como a mensagem lá de Ezequiel 47, dar um passo a mais 1000 côvados, se envolver e sair de molhar a planta dos seus pés e ter condições de passar um rio a nado, um processo, uma caminhada. E como começa essa caminhada? O convite do nosso Senhor Jesus. Apóstolo, qual o convite de Jesus? As pessoas estão seguindo Jesus. De repente, imagine a cena, gente. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe por que muita gente perde o prazer de ler a Bíblia? Não é só porque não entende, é porque às vezes não lê ela com fé, não participa da história. Então eu quero convidar você a se enfiar no meio dessa multidão, na multidão dos discípulos de João, de Pedro, de Tiago, de Bartolomeu, de André, de Filipe, se enfiar no meio dessa galerinha de 12 e ouvir de Jesus. Ele para, olha para todo mundo, vê aquela multidão atrás dele, porque queria um milagre, e aí ele está entendendo que tem pessoas que estão olhando para ele como mestre. Ele tem os seus discípulos, porque aqui, logo depois dele sair do deserto, dele vir fazendo milagre, ele começa a encontrar Pedro, André. Ele começa a formar a equipe ministerial dele para ele influenciar essas vidas, influenciar com as coisas do reino. E é interessante que ele pega, se vira para a multidão, plateia cheia, culto lotado, no meio de uma montanha. Jesus sobe e diz: quem topa? Se vão me ter como mestre, vocês serão os meus discípulos. Como é que isso aconteceu, apóstolo? Existiam naquela época, quando nós falamos de fariseus, saduceus, principais dos sacerdotes, nós falamos de uma sociedade religiosa daquela época. Existiam pessoas que até influenciavam, tinham bons conselhos, pessoas que a gente diz que são pessoas que eram muito sábias naquilo que elas estavam fazendo, pessoas que elas tinham direito por causa da maturidade dela, por causa da história de vida, por causa do testemunho que ela tinha direito de se tornar mestre de alguém. Ou seja, ser uma pessoa que dava direção para outras pessoas. E naquela época de Jesus existiam vários mestres. Por exemplo, nós vemos em João, capítulo de número 3, que Jesus se encontra com um mestre, o mestre Nicodemos. E Nicodemos olha para Jesus e diz: olha, tu és mestre também. Ou seja, imagina um negócio desse, gente. Nicodemos não tinha noção mesmo do que estava fazendo. Por quê? Porque ele olha para Jesus e diz que ele é mestre. E Jesus depois vai dizer para ele: tu és mestre em Israel, não sabe? Ou seja, de mestre para mestre, você não sabe o que está acontecendo, ô Nicodemos. Então, Nicodemos com certeza tinha discípulos, andava com ele, porque ele era mestre, ele influenciava a vida dessas pessoas, trazia ensinamento. Existia mestre Gamaliel, existia outros mestres, e existiam as pessoas que o seguiam. E cada um deles tinha uma regra. E Jesus sempre começa a bater de frente com essas regras dessa galera. Certa vez, Jesus está com os seus discípulos, a gente vai passar por esse momento. E aí, Jesus andando com seus 12 discípulos, e eles começam a pegar as espigas, e eles começam a se alimentar e não lavaram as mãos. Quando ou mais do que existiam pessoas que seguiam outras ideias de outros mestres que não tinha nada a ver com a Bíblia. Muitas vezes eles começaram a olhar e falar assim: nossa, os seus discípulos comem sem lavar a mão. Ou seja, na sua escola de mestre está muito fácil esse negócio, eles não precisam lavar as mãos, só que isso eles estão pecando. Aí Jesus já olha na cara deles e fala assim: e vocês que não cumprem os mandamentos? Jesus já manda direto.
Então nós vamos perceber que Jesus como mestre, ele tem princípios, ele tem doutrina, e ele quer passar essas doutrinas, esses valores para os seus discípulos. E agora, assim como existiam os outros mestres, agora Jesus como rabi, como mestre, ele vai começar a lecionar, formar a sua escola de discipulado. E nessa escola de discipulado, ele inicia com os seus discípulos, e agora ele quer chamar mais gente para estar junto. Hoje Jesus quer te chamar. Só que pense comigo. Você quer ser discípulo de Cristo? Esse é o convite de Jesus Cristo. Cristão, irmão, preste atenção nisso. Foi lá em Antioquia que chamaram pela primeira vez os seguidores do caminho de cristãos. Por quê? A princípio, eles chamavam de seguidor do Nazareno. Como Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, chamavam essas pessoas de seguidores do caminho, o caminho que leva até o Pai. Só que lá em Antioquia, as pessoas olharam para eles e viram que eles tinham uma conexão tão grande com o mestre, com o rabi da Galileia, Jesus de Nazaré, que eles deram o nome deles de cristãos. Ou seja, vai ser necessário, preste atenção, grife bem o que eu vou dizer para você. Esse é o grande desafio. As pessoas hão de reconhecer as marcas de Cristo na nossa vida. Isso é discipulado. É querer se tornar igual a Cristo. Está dando para entender? Olha que desafio, gente. Às vezes as pessoas falam assim, não, apóstolo, seguir aquele pastor, seguir aquele mestre ali é difícil. Querido, o desafio é seguir Jesus, o homem que veio do céu. Aquele que desceu na terra para revelar quem é Deus. Só que a escola de Jesus, ele mesmo diz, eu não busco glória minha. Os mestres, os doutores da lei, os ensinadores da época, os teólogos da época, eles procuravam reconhecimento humano, eles procuravam glória humana, e tanto que Jesus, ele conversa com essas pessoas, e os fariseus conseguem entender e falar assim, não, realmente, nós vemos aqui um pouquinho mais à frente, em Mateus 12, nós vamos ver isso, que eles aceitam que Jesus, ele é um rabi, ele é o mestre, ele é o Filho de Deus, mas eles iriam ter que perder o prestígio deles diante dos homens. Eles iam ser expulsos das sinagogas, que eram as pequenas igrejas de reunião dos judeus. E aí eles falavam, não, a gente não quer perder a glória do homem. Eles queriam buscar a glória do homem. E Jesus vai ensinar os seus discípulos nessa caminhada, você e eu, nós, que se nós formos buscar a glória dos homens, nós já caímos. Nós precisamos buscar a glória de Deus. Todas as pessoas que desejarem buscar a glória dos homens não conseguirão seguir os passos de Jesus Cristo, porque os passos de Jesus Cristo nos levam a negar o nosso eu e aceitá-lo como o Senhor da nossa vida. Nós sabemos que Jesus, ele é o Salvador. Não existe outro nome pelo qual desejamos ou possamos ser salvos, senão o nome de Jesus Cristo. Sim, isso é uma realidade para quem já conheceu o Evangelho. Se você não conheceu, essa é a realidade. Não existe ninguém que vai apaziguar o coração de Deus para ele não destruir você. Só existe paz, segundo diz Romanos capítulo 5, só existe paz, só pode ficar em paz aquele que está justificado em Cristo Jesus, senão não fica em paz, não vive uma vida em paz. Tem muita gente vivendo em paz e debaixo de condenação. Como assim, apóstolo? Pessoas que conseguem bens, pessoas que se casam, pessoas que se dão em casamento, pessoas que conquistam coisas, mas se esquecem que um dia vão ter que prestar conta para Deus da sua vida e só vai estar justificado se for através de Jesus Cristo, não vai ter jeito. Mas para nós que já entendemos isso, que somente através do sangue de Jesus, agora existe um desafio. E nesse desafio não dá para voltar atrás. Porque não adianta acreditar em Jesus como Salvador, mas não praticar os seus ensinamentos. Porque a salvação não é só tirar você do sentido de ir para o inferno, é te direcionar para ir para o céu.
Está dando para você entender? É o que a gente fala da santidade. A santidade, ela não é um final em si, ela é o meio pelo qual. Ou seja, ela é o caminho que te conduz à glorificação. A santidade, o se separar, o se tornar santo, primeiramente é uma atitude de Deus em Cristo por nós, e depois é uma cooperação nossa com aquilo que Deus fez com a salvação, até que chegamos ao tempo da glorificação, que logo mais a gente fala mais sobre isso. Isso é salvação. Mas Deus te salvou para quê? E nós vamos nessa caminhada entender que Deus te salvou para uma missão. Ele te deu uma missão, e a missão é levar o evangelho às boas novas. Mas como levar uma coisa que eu não sei? Exatamente, é por isso que nós estamos aqui, para ministrar essa palavra para você entender a realidade do evangelho, o que é a verdade do evangelho para você, discipulado. Jesus hoje te chama, ei, vem e segue-me. Topa? Nós vamos ver várias situações de pessoas que toparam seguir e outras que não toparam tanto assim. E o desafio é: comece e vá até o final. Faça o cálculo hoje. E já estamos aqui iniciando, trazendo esse pano de fundo. Então imagine, existe o mestre Jesus, existe o mestre Nicodemos, existe o mestre Nicolau, existe o mestre Chiquinho, o mestre Zezinho, e você decidiu ser discípulo do mestre Jesus. E aí Jesus fala, você decidiu ser? Então todo mestre tem o direito de ensinar. E era costume deles fazer o quê? Na hora de ensinar, o mestre se colocava de pé. E agora, ele ia ministrar a vida dessas pessoas. E aí é que nós entramos no capítulo de número 5. Amém? É agora que nós entramos no capítulo número 5. E eu quero desafiar você hoje. Olha só. Jesus, pois, capítulo 5 de Mateus diz: Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte, e tendo ele se assentado, aproximaram-se os seus discípulos, e ele se pôs a ensiná-los, dizendo: discipulado é ensino. Hoje Jesus quer te chamar para se sentar e ouvir o que ele tem para dizer para você. Você se lembra de Marta e Maria? Jesus está na casa de Marta e Maria, feliz da vida, uma família que Jesus gostava de visitar em Betânia. E certa vez, Jesus foi lá visitá-los. E Maria queria receber tão bem a Jesus. E ela começou a fazer comida, começou a preparar um monte de coisa. E por que eu estou usando essa passagem? Para mostrar para você que mulheres, mesmo não tendo direito, se assentavam para ouvir Jesus. Por quê, apóstolo? Porque nós vamos perceber que Marta e Maria estão ali, só que Jesus está ensinando. Marta está correndo na cozinha, fazendo um monte de coisa. Só que Maria está sentada ouvindo Cristo. Quem senta é discípulo, quem fala é o mestre. A Marta faz questão de expor a Maria. Dizer, olha, Jesus, manda minha irmã embora daí para me ajudar a fazer as coisas. Porque eu estou aqui toda fadigada e cheio de coisa para fazer e ela não me ajuda em nada. Mas Jesus olha para Marta e diz assim, Marta, com pouco a gente resolveu o nosso problema, eu não estou preocupado com comida, não. Com pouca coisa a gente resolveria o nosso problema. Maria escolheu a melhor parte e eu não vou dispensá-la. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu aceito Maria como minha discípula, para ouvir a minha voz, para aprender a minha palavra. E Jesus, ele vai mostrar que qualidade de mestre ele é. Nós precisamos entender isso também, a qualidade do mestre que nós temos. Você vai ver que é um grande desafio. Enquanto Jesus está ensinando para os seus discípulos a humildade, ele está indo numa contramão dos outros mestres daquela época. Os outros mestres estão querendo ensinar o quê? A arrogância, ao destaque. Jesus vai ensinar um caminho contrário da humildade, da união e do amor. Irmão, é um desafio, mas é um desafio também que vai te levar, vai te direcionar
ao caminho que Deus quer para a sua vida. Esse caminho de discipulado, de andar atrás do Nazareno, andar atrás de Jesus Cristo, vai te levar até Deus. Você pode ter certeza disso. Seguir os passos de Jesus, com certeza te levará até Deus. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se não for através do caminho do discipulado, você não vai chegar até Deus. Então você precisa ser uma cópia de Cristo nessa terra. Você precisa copiar o Senhor nos seus atos, nos seus pensamentos. Talvez você no meio da caminhada vai dizer assim: apóstolo, mas eu não consigo. Ninguém consegue, mas o Espírito Santo vai te ajudar. Você vai mover na força do Espírito Santo. Às vezes você vai se cansar, como os discípulos se cansaram. Às vezes você vai se sentir pequeno, como os discípulos se sentiram pequenos. Mas Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para dar fruto. Você vai ter uma jornada maravilhosa, cheia do Espírito Santo, como aconteceu na vida de Pedro, um homem que começa trôpego, como aconteceu na vida de tantos outros que seguiram a Jesus, como João, pessoas que começaram de uma maneira, até que foram transformadas, foram impactadas pelo poder da palavra, pelo poder do Evangelho. Então, eles foram transformados, e você e eu, nós seremos transformados pelo poder da palavra. Seremos libertos, tiraremos as correntes que nos prendem, teremos de estar prontos a entregar todo o nosso coração ao Mestre. Seja bem-vindo ao time. Então hoje nós estamos iniciando essas mensagens, e essa mensagem é uma mensagem introdutória do capítulo 5, versículo de número 1 e o versículo de número 2. Na próxima, nós já vamos iniciar o primeiro ensinamento do Mestre. Hoje, você ficou com a introdução do que é ser discípulo de Cristo, do que é a intenção de Jesus como Mestre, e hoje começou o seu momento de discipulado. Não comigo, com Ele, o Mestre, porque eu só vou ser um megafone de Deus. Eu vou ser simplesmente, você vai encontrar falha em mim, irmão. Você vai ver que eu também estou na caminhada do discipulado. Mas você vai olhar e vai ver eu, como outros irmãos que estão num processo de discipulado. Nós estamos buscando o Senhor, buscando fazer a vontade dEle, buscando transformação. E deixa eu te dizer, Ele não vai rejeitar você. Ele não vai rejeitar você. Ele te chamou. Ele escolheu você. Se você se entregar nesse momento, você pode ter certeza que Deus vai te receber de braços abertos. Jesus vai te receber de braços abertos. Ele não rejeita aquele que o Pai entrega a Ele. E a caminhada é longa, mas será gratificante. Vai te direcionar no caminho do céu, a fazer a vontade de Deus. Então seja muito bem-vindo nessas ministrações, e eu quero orar pela sua vida, eu quero abençoar você, pedir que Deus te fortaleça em nome de Jesus Cristo. É o início de uma longa jornada de ser discípulo de Cristo. É a melhor coisa que você pode ter decidido na sua vida. Se você decidir seguir homens, grandes filósofos, eles morreram, e outros vão morrer, ou outros estão perto de morrer. Mas Jesus, Ele vive para sempre. Essa é a diferença. A diferença é que homens morrem, homens passam, e Jesus é eterno, para todo sempre. A Ele toda a honra e toda a glória. E Ele estará com você. Ele mesmo garantiu isso para os seus discípulos. Olha que garantia maravilhosa. Gamaliel morreu, Nicodemos morreu, e todos os outros morreram, mas o nosso mestre disse: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. O Mestre estará com você. Então seja muito bem-vindo à classe do Mestre. Seja bem-vindo ao Sermão do Monte. Seja bem-vindo à classe ao ar livre do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele vai te ensinar, Ele vai me ensinar, Ele vai nos ensinar. E eu só vou reverberar aquilo que Deus ministra ao meu coração para você, para que nós possamos seguir os passos do discipulado. Não tem como ir ao Pai se não for através de Jesus. Você acha que quando Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida,
Você acha que ele vai deitar no chão e você vai pisar em cima dele? Não é isso. Ele está dizendo que ele é o caminho, é porque nós devemos copiá-lo para chegar até o Pai. E só chega, o pessoal pensa assim, né? Todos verão a Deus, sim, mas nem todos chegarão diante dele como filhos, porque para ter Deus como Pai, só através do nosso Senhor Jesus Cristo. E andar através de Jesus é discipulado. Discipulado é aprender os ensinamentos, os valores, é conhecer a verdade. E conhecimento é relacionamento com a informação que você conheceu. Amém? Que você obteve. Então nós vamos nos relacionar com essa verdade que é Jesus Cristo. Nós vamos ter intimidade com o Mestre. Então se prepara que no discipulado tem coisa de intimidade para contar para o seu coração. Tem coisas íntimas lá dentro do seu coração para sarar você. Deus conhece você. Ele conhece a sua história. O Espírito Santo está te vendo. O Espírito Santo sabe da sua vida. E deixa eu dizer para você, não é por causa das suas falhas que ele vai desistir de você. A porta está aberta. Deixa ele entrar na tua vida, cear contigo. Ele vai sarar as tuas enfermidades. Ele vai limpar o teu coração. Talvez você esteja frustrado como Pedro estava frustrado no momento que Jesus o encontra. E ao invés dele ficar na frustração, ele viveu um milagre. E Jesus fez o maior convite, o maior desafio para a vida dele. Larga as redes e vem ser pescador de almas. Jesus vai garantir o seu ministério. Após o que a gente vai fazer com o sustento? Deus sustenta. Após o que a gente vai fazer com a família? Deus cuida. Deus vai te dar estratégia para tudo, querido. O convite é, seja discípulo. O resto, o mestre vai decidir o que vai fazer pela tua vida. Amém? Vamos selar? Vamos selar essa palavra? Vamos selar? Você vai acompanhar toda essa playlist. Você vai acompanhar todas as notificações que você você receber, e você vai aprender sobre o Evangelho, você vai aprender sobre discipulado, e você vai chamar outra pessoa. Sabe o que você pode fazer? Se você não quiser andar sozinho, faz que nem os discípulos de Cristo. Chama mais um para andar junto com você. Chama mais uma pessoa para junto com você assistir essas ministrações através do YouTube. Quem sabe você não vai arrumar mais uma pessoa na sua jornada. Quem sabe, como John Bunyan, você não vai ser um peregrino, você não vai ser uma pessoa que vai caminhar em direção ao discipulado, em direção ao céu, e uma pessoa vai junto com você. Certeza é que o Espírito Santo vai estar com você. E nós estaremos juntos, tá bom? Então não esqueça, já eu vou orar, mas não esquece de se inscrever no nosso canal, compartilhar, deixar o seu like, acionar o sininho para que você receba também sempre um vídeo novo. Vamos se esforçar e trabalhar bastante para que toda semana nós tenhamos na quinta-feira um vídeo novo. Nós estaremos falando também um pouquinho sobre essa ministração diretamente no Face, ok? Mas essa pregação na íntegra, com referência e tudo mais, nós vamos estar trazendo todas as quintas-feiras, tá bom? Então, vamos orar neste momento. Eu quero pedir que o Espírito Santo te fortaleça, te ajude nessa caminhada. Um desafio para você, esta jornada. Discipulado, o sermão do monte. Topa? O Espírito Santo vai te ajudar. Estende as suas mãos aí, vamos orar neste momento. Pai Santo e Eterno Deus, neste momento eu quero te agradecer por esta palavra. Eu quero te agradecer, Senhor meu Deus, porque sei que teu Espírito Santo está aqui conosco. Eu sei, Senhor meu Deus, que esta palavra vai trazer transformação em nossas vidas. Me aceita cada um dos meus irmãos que estão aqui comigo hoje, Senhor, como teus discípulos, ó Pai, para que nós possamos verdadeiramente seguir os passos do nosso Mestre. Senhor, nos ajuda na caminhada, assim como tu ajudou aos teus discípulos, Senhor. Nos fortalece com o teu Espírito Santo, derrama de autoridade sobre nós, toma o lar de cada um em nome de Jesus Cristo, ó Pai, e que nesse desafio nós possamos ser plenamente cheios do teu Espírito Santo e possamos viver, Senhor meu Deus, um novo tempo. Pai, eu quero viver milagres como Pedro viveu, eu quero andar sobre as águas, eu quero ver pessoas sendo curadas, eu quero ser usado pelo teu Espírito Santo, assim
como eu sei, Senhor, que os meus irmãos que estão acompanhando também querem, ó Pai. Eu quero profetizar sobre todas as pessoas que decidiram ir comigo nesta jornada, Pai, sejam revestidos do teu poder. Eu quero te agradecer, Senhor meu Deus, por cada membro da nossa igreja, Pai, da Igreja Apostólica Efrata, Senhor, cada um que está abraçando esta causa de querer ser teu discípulo, Pai, sejam fortalecidos no teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso aí, gente. Estamos iniciando. Essa é a visão da nossa igreja, esse é o desejo no meu coração, aquilo que Deus tem colocado dentro do meu coração como líder dessa igreja. Se você perguntar assim, apóstolo, o que o senhor pensa, qual a visão da Igreja Apostólica Efrata? Ter vida com Deus. E ter vida com Deus em todos os sentidos. E discipulado é uma das partes de uma vida com Deus. Sermos cópias de Cristo. Que Deus abençoe a tua vida e até a próxima ministração. Espero você na nossa sala. Deus abençoe você em nome de Jesus. Fica com Deus, fica firme, estude a palavra, examine as escrituras, porque elas testificam do Senhor e nela cuidais ter vida eterna. Disse o nosso mestre, o nosso discipulador, Jesus Cristo. Deus abençoe, até o próximo vídeo. Fica com Deus.